Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui então, incentivada, né, pela minha amiga Tayara, que ela fez um vídeo outro dia postando o testemunho dela. E eu disse que eu fiquei de falar do nosso também, né? Então, como ela disse, às vezes a gente chega a um ponto da nossa vida que a gente precisa acordar, né? Então, eu cheguei esse ano num ponto da minha vida que eu parei e pensei, poxa vida, o que que eu tô fazendo aqui, né? E não sei se todos conhecem a minha vida ou não, mas eu vou falar igual. Sou casada com o Rafael, né? A gente tem a lancheria Leixas do Rafa. Temos 6 filhos, o qual 3 são deles e 3 é só deles, 2 é meu e dele e um é só meu. Quando eu casei eu já tinha o Júnior. É uma família bem grande. Mas nesse ano, no dia 25 de maio, a gente perdeu o Pedro, né? Eu já não digo perdeu porque eu não penso mais assim, né? Porque a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Eu acredito muito em Deus, que é Ele que nos dá essa força para seguir adiante. Há um tempo atrás, eu e o Rafael, a gente ia na igreja, né? A gente sempre estava buscando e tudo mais, né? Só que foi um determinado ponto da nossa vida que a gente foi se afastando, fomos nos deixar pelas coisas do mundo, que nem a gente pensava, na igreja eu não posso beber, na igreja eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquele outro. É um pensamento muito pequeno, mas era o que nós pensávamos naquele momento. Então, fora da igreja a gente pode fazer. Foi o que nos levou a sair, né? Aí, pessoal, não tô aqui com o intuito de levar ninguém para a igreja, seria uma bênção, ficaria muito feliz se todos aceitassem, mas não é essa a ideia. A ideia é contar o meu testemunho para que vocês entendam o que Deus pode fazer na nossa vida. Então, a gente acabou se afastando, né? No primeiro ano da pandemia. A gente arrumou isso como desculpa de não ir mais, né? E a gente se afastou, foi fazendo as nossas coisas pelo nosso entendimento. Foi onde que começou a dar muito errado na nossa vida. Então a gente decidiu procurar uma psicóloga para eu e ele e se fazendo sessões, né, para ver onde que estava errado na nossa vida, porque às vezes a gente vai seguindo e nem sabe o que tá acontecendo, né? E naquele momento, naquela uma hora que a gente parava e pensava, refletia sobre a nossa vida. Aí a gente fez um bom tempo, né, nesse ano. Daí foi uns 15 dias antes, ela disse assim pra nós falando sobre o Pedro, como ele era elétrico e aí não parava e tudo mais. E ela disse assim pra nós, então, nesses dias vocês fazem assim, vocês pegam e prestem bem atenção no Pedro, tá? Olhem bem nos olhos dele, conversem com ele, se abaixem na altura dos olhos dele e conversem, prestem bem atenção nele. E nesses 15 dias antes de acontecer o acidente, a gente fez isso. A gente olhava para ele, admirava, sabe? Disse, meu Deus, que coisa mais linda esse filho que a gente tem, né? Foi assim especial aqueles momentos, né? E hoje eu acredito, olhando para toda essa história, que sim, Deus usou essa mulher, essa psicóloga, para nos alertar de nós prestar os últimos momentos atenção no nosso filho, né? E graças a Deus por isso, porque a gente prestou muita atenção nele nos últimos tempos, né? E eu falo assim, eu me emociono porque nosso filho era muito amado, muito precioso. Então, uma semana antes dele falecer, a gente saiu da psicóloga e o Rafael disse assim pra mim: tá vendo, Dani? Não tem jeito. A nossa vida só vai se resolver se a gente voltar para Deus.
Não tem como a gente fugir dele. E daí eu parei, pensei, refleti, é verdade, Rafael, é só Deus na nossa vida. Ele disse, então a gente precisa voltar. Isso a gente estava conversando dentro do carro, né? Daí eu disse, tá, mas como é que faz então para voltar? Porque eu não sei nem por onde começar. E daí ele disse assim, nós estava escutando uma música, não lembro que música que era, daí ele apertou no botão e disse assim, a gente começa por aqui. A gente começa pelo um hino, né? Que é onde que vai refrigerando a tua alma, tu vai refletindo sobre as coisas. E eu disse, então tá, então não vou voltar, então eu já tô dentro, né? Da presença de Deus. Eu pensei pra mim assim. E daí tá, naquela semana a gente veio pensando sobre isso, né? Nós temos que ir na igreja, nós temos que voltar para Deus e tudo mais, né? Nós temos que se colocar na presença dele. Aí, isso foi na quarta-feira que a gente tinha ido na psicóloga, né? Na outra semana, daí na terça, foi o que aconteceu o acidente, né? O Pedro, no dia 25 de maio, o Pedro caiu na piscina. Uma terça-feira, nós estávamos todos em casa. A minha sogra ajuda a cuidar das crianças aqui, ela também estava, né? Só que realmente foi um acidente, né? A gente sabe que a gente tem um inimigo da nossa alma que nos acusa de muitas coisas, né? Só que graças a Deus, Jesus veio para nos salvar, nos libertar, né? E eu não culpo ninguém, não culpo a mim mesmo, não culpo o Rafael, não culpo ninguém. Porque realmente, hoje eu entendo que o Pedro, ele veio para nos trazer vida. Pedro nasceu com esse tempo curto, mas para nos ensinar muita coisa, né? E a gente está aprendendo até hoje com isso. Porque quando a gente se depara com a morte, a gente vê o que realmente importa na nossa vida, né? O que realmente vale. Que não é aqui esse mundo que a gente quer viver, que há uma vida após a morte, né? Que quando Jesus voltar, isso vai ser restaurado. Então, é nisso que a gente pensa, né? É nisso que a gente acredita, que a morte não é o fim, que a morte é só o começo de uma nova vida. E começou essa nova vida para nós quando aconteceu isso, né? Que a gente parou, se olhou, foi assim, ó. No dia que aconteceu isso, era perto do meio-dia, né? Nós estávamos todos em casa, daí foi quando a minha sogra chamou ele para almoçar, as crianças para almoçar, né? Onde é que tá o Pedro? Naquele dia, a minha sogra chamou eles para almoçar e tudo, né? A gente tem o nosso quarto, que é no segundo piso, e a piscina fica embaixo, né? Então, ela tava lá servindo o almoço, tudo. Eu tava aqui com o João, dando mamar pra ele, que ele mamava no peito, né? O meu mais novo. E o Rafael tava aqui atendendo o pessoal no Whats ali, né? Sobre o trabalho. Porque às vezes a gente fica em casa, mas a gente fica trabalhando também. E naquele dia a gente tava assim também, né? E quando ela chamou, cadê o Pedro pra almoçar? E daí todo mundo, daí eu escutei, né? Daqui de cima do quarto e o Rafael, cadê o guri? Porque daí a gente não ouviu mais. Ele tava sempre falando, sempre saracoteando, sabe? Cantando. Daí a gente não ouviu mais a voz dele, né? Então, quando eles saíram para procurar a Manu, a nossa pequena, né, de 8 anos, começou a gritar, mas eu escutei daqui do quarto, não foi um grito normal, foi um grito muito diferente que eu nunca tinha ouvido, né? E nisso a gente já se assustou. E o Rafael desceu as escadas correndo e eu deixei o João na cama, né? Porque eu tava dando mamar pra ele deitada. Deixei ele na cama de ladinho e fui também descendo as escadas. Essa de descer as escadas, assim, hoje a gente acredita que a gente já tá curado. Mas quando a gente viveu esse momento, assim, aquelas escadas não tinham mais fim. Porque o grito, daí a Márcia também já veio, já gritou. O grito delas, assim, foi. Eu sabia que alguma coisa de ruim tinha acontecido, porque não era normal, né? Quando eu desci as escadas, o Rafael já tinha pego ele dentro da piscina, né? E
E já tava tentando, já veio o vizinho também, o Paulinho aqui do lado, já tentando socorrer ele, né? No que eu desci, já tinha tirado ele, foi muito rápido, sabe? Foi questão assim de, não sei, foi de minutos. E o Rafael tava fazendo assim nele. Quando eu olhei ele assim, ele todo roxo já, com a boquinha roxa assim, todo branco, né? Eu não acreditei. Então eu lembrei de uma história que a minha sogra tinha falado, que quando o Rafael era pequeno, ele tinha se afogado, não me lembro com o quê, e a vizinha dela tinha sugado pelo nariz. Foi o que eu lembrei na hora e eu comecei a fazer. Comecei a sugar pelo nariz, né? Chupar assim pelo nariz. E saiu muita água, muita coisa, assim, sabe? E a gente no desespero, as crianças tudo gritando, né? E daí foi então onde que a gente se atinou na nossa cabeça de levar ele pro hospital, né? A gente botou ele dentro do carro. Esse nosso vizinho Paulinho, ele é socorrista também, né? Ele trabalhou na SAMU um tempo e ele é ajudando a fazer massagem nele, porque ele já não tinha mais vida, né? E a gente foi aqui perto de casa, que tem o postinho, né? A gente bateu ali, eles estavam até no horário do almoço, batemos ali e o médico veio atender ele, né? E fazendo massagem, tudo nele também. E eu num desespero, eu gritava, eu não acreditava e ao mesmo tempo eu tentava me controlar para tentar salvar ele, né? Eu pensava assim, não, não pode, tu não aceita no momento, né? E daí tinha uma outra amiga nossa que veio também, que ela ligou pros bombeiros, né? E foi assim, desesperador, né? Mas os bombeiros chegaram, demorou um tempinho, mas os bombeiros chegaram. E a gente levou ele para fora do postinho, né? E eles atenderam ele na calçada, né? Tiraram a roupinha dele, deram aqueles choque assim, né? E daí veio todo mundo assim, e eu gritava, eu me desesperava, eu botava minha cara no pó. Eu dizia para Deus: "Meu Deus, tu não pode fazer isso comigo. Tu sabe como dói perder um filho, né?" Que ele também passou por isso, né? Deus também tinha passado por isso. Era o que eu pensava naquele momento, né? Então eu chorava, me desesperava, pedia para as pessoas que estavam ao redor orar comigo, né? E daí o Rafael também tentando se controlar. Foi uma hora que eu olhei pro Rafael e eu perguntei assim: "Rafael, tu já pediu para Deus salvar o nosso filho?" E ele disse: já pedi." Eu disse: "Então pede em voz alta." Eu gritava com ele assim, né? E ele disse: "Mas eu já pedi." Daí, porque eu lembrei também de uma passagem que diz que tudo que a gente falar em voz alta, né? Deus atende, é melhor, tudo mais, né? Eu pensava um monte de coisa na minha cabeça, porque era um pensamento assim, a mil, né? E eu olhava meu filho ali, sabe? Não tinha reação nenhuma, sinal nenhum. Ele já estava morto praticamente, né? Porque não tinha sinal nenhum. E os bombeiros não paravam nenhum minuto, sabe? Fazendo massagem e dando adrenalina nele. E nada, nada. Daí até que chegou a SAMU, né? A ambulância. Daí botaram ele na SAMU. E daí a gente ficou em torno de uns 15 minutos assim, né? Tentando salvar ele. E daí, quando a SAMU chegou, eu pensei pra mim, bom, eles já vão ir? Porque daí o Rafael entrou com ele dentro da SAMU, né? Só pode um. Aí eu peguei, disse, alguém me leva no hospital, né? Daí eles, não sei quem, os amigos nossos, estavam tudo ali, né? Pegaram e me colocaram dentro do carro e eu fui pro hospital aqui de Parobé, né? E eles não vinham, eu fiquei lá esperando, eles não vinham, não vinham, eu não conseguia ligar pra ninguém, não conseguia falar com ninguém. E eu chorava, eu me desesperava na frente do hospital, eu me ajoelhava e pedia pra Deus, não leva meu filho, por favor, né? Eu dizia pra ele, tu sabe que eu já voltei pra tua presença, não faz isso comigo. E nossa, eu me desesperava, assim. Aí foi até que o Rafael depois me contou, né, que eles aqui na SAMU não queriam levar ele, eles ficaram mais uns minutos ainda, uns 5, 10 minutos ali, não queriam levar ele porque eles não queriam balançar a ambulância para não dar uma parada cardíaca, né. E daí eles não conseguiam reanimar ele, né. Foi então que o Rafael olhou bem pro médico da SAMU e disse assim, por favor, é meu filho. E daí ele entendeu, sabe, que, poxa, não tenho o que fazer, nós temos que levar, né? Ele, tá, então vamos levar para o hospital. Daí levaram ele, daí quando antes dele chegar lá,
veio uma médica falar comigo, sabe? Uma enfermeira, não lembro quem era, e disse assim: tu é a mãe do Pedro? Eu disse: sim, eu sou a mãe do Pedro. Ela disse assim: nós já sabemos da notícia, tá toda a equipe esperando ele chegar aqui. Assim que ele chegar, todo mundo vai atender ele, tá? E daí aquilo ali já me deu um, sabe, que alívio, porque todo mundo fala mal do hospital e tudo mais, sabe? Mas tá. Daí quando ele chegou, realmente a porta se abriu, assim, tinha uma equipe, assim, pra atender ele, sabe? E eu fiquei, assim, apavorada, admirada ao mesmo tempo. Daí, claro, a gente não podia entrar, né? E nisso veio todos os amigos, familiares, pessoas, assim, que a gente nem imaginava, veio na frente do hospital, né? E a gente fazia corrente de oração, fazia círculos, né? E orava, e nós se ajoelhava, eu e o Rafael na frente do hospital, e pedia para Deus não levar nosso filho, né? Daí foi um momento que o Rafael disse assim: Deus, eu quero que tu deixe meu filho com nós, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Ele orou ajoelhado na frente do hospital assim, e eu escutei a oração dele, eu não aceitava, né? Eu dizia assim: não, tu não pode levar o meu filho, né? Porque eu já tinha voltado para tua presença, tu não pode fazer isso comigo. Eu questionei Deus naquele momento. E o Rafael entregou, né? E daí isso aconteceu meio-dia. Às 3 horas da tarde eles conseguiram reanimar ele, né? Fazer ele voltar. E daí eles chamaram nós lá dentro, porque a gente tava desesperado, né? Chamaram dentro nós, de lá do atendimento, e disseram assim, ó, mostraram ele pra nós, né? Ele tava respirando por um aparelho. Disseram, ele voltou, mas o estado dele é muito grave ainda. Mas de ver o teu filho respirar, porque ele tava todo branco quando a gente pegou ele, ver ele rosadinho assim, já deu, sabe, já saiu um peso enorme da nossa cabeça. Aí a gente começou a raciocinar direito, né, quando o médico deu essa notícia. Eles disseram assim: mas a gente precisa levar ele para Porto Alegre, né, porque aqui a gente não tem todos os recursos para atender ele. E tá, daí ali a gente ficou o dia inteiro, né, daí foi perto das 7, 8 horas, veio a ambulância pra gente levar lá. E eles já tinham tirado toda a água do pulmão dele, eles me mostraram, né? Eu passei a mão na cabeça dele, conversei um pouquinho com ele, né? Só que ele tava inconsciente ainda, ele não via nada, né? Aí só respirava, que pra nós já era tudo, né? Ele respirando, que a gente pegou ele sem vida, né? Aí a gente foi pra Porto Alegre, eu fui na ambulância e o Rafael foi em um carro atrás, né? Até há pouco tempo atrás eu não conseguia escutar um barulho de uma ambulância que meu coração acelerava, né? Daí então eu pedi para Deus, por favor, me tira isso da minha cabeça, porque eu não quero mais sofrer por isso, né? E Deus trabalhou no meu coração e hoje eu não sinto mais isso, sabe? De ouvir um barulho de ambulância. Aí então a gente foi lá e daí eu dizia assim, por favor, não leva o meu filho. Daí eu escutava muito um coach, assim, que ele dizia: ai, tu não pode dizer, tu tem que sempre dizer que a tua vida tá cada vez melhor. E eu dizia pra mim: ele tá cada vez melhor, ele tá cada vez melhor. Daí eu perguntei pro médico da SAMU, né, eu disse: me fala a verdade, qual é a situação do Pedro? Ele disse: então tá, tu quer ouvir a verdade? Eu vou te falar. Eles conseguiram tirar toda a água do pulmão dele, mas o estado dele é grave, porque agora que tá saindo a água do pulmão, tá vindo sangue, e para combater o sangue é bem complicado. Ele disse assim, daí eu me desesperei mais, né? Daí quando a gente chegou no hospital, veio a enfermeira da SAMU e disse assim: olha, eu não sei o que vocês fazem ou fizeram, sei lá, mas a fé de vocês é muito grande para ele voltar. E daí eu me senti aliviada, né? Daí eu dizia, meu Deus, e agora será que ele fica ou não fica, né? Aí quando a gente chegou em Porto Alegre, a gente foi pra Sala Vermelha, eu fiquei ali com ele, né? Daí o Rafael demorou um pouquinho até chegar, a ambulância veio na frente, né? E eu olhava assim, não acreditava, sabe? Eu disse, meu Deus, será que meu filho vai ficar? Será que eu só vou conseguir descansar a hora que ele estiver falando comigo, a hora que ele estiver bem e tudo, né? E daí os médicos de lá perguntavam quanto tempo ele ficou desacordado. E eu não sabia dizer porque eu não fazia questão
não fazia ideia do tempo que a gente tava ali, sabe? Pra mim, não, nem me tocava que era já quase 9 horas da noite, né? Aí eles disseram assim, a gente vai levar ele pra UTI e o médico vai avaliar tudo ele, depois que o médico avaliar ele vai vir conversar com vocês. Daí tá, daí a gente foi, eles atenderam os primeiros cuidados ali, a gente foi pro andar de cima, né? E nisso ele foi pra dentro, né? Da UTI, a gente ficou na salinha esperando. Aí tava todo mundo mandando mensagem, todo mundo perguntando quando ele tava. E daí a gente começou a responder o pessoal ali, né? Disse, ele tá bem, mas o estado dele é grave e tal. A gente pede que as pessoas continuem orando por nós e tudo, né? E daí nisso saiu um médico, um tempo depois saiu um médico e disse assim, ó, pessoal, eu vim aqui, eu nem poderia sair do lado dele, tá? Porque ele já deu 4 paradas cardíacas, o estado dele é muito grave. Eu só vim aqui mesmo pra dizer pra vocês isso, né? E a gente se desesperou muito, né? Muito, nossa. Daí a gente começou a orar, a gente se jogava no chão como criança, sabe? Quando criança faz birra assim, se joga no chão, era isso que nós fazia, eu e o Rafael. Nós clamava, nós pedia para Deus, não leva, por favor, restaura, porque a gente também sabia que se ele ficasse ia dar problema, né? Que não seria o Pedro mesmo. Restaura por completo, faz a tua obra, né? A gente dizia assim. E a gente orava, clamava, berrava, tudo, sabe? Tudo que a gente podia, a gente não parou um minuto depois que o médico veio. Tudo que a gente podia, a gente fez por ele. Hoje eu entendo assim, né? Que era orar naquele momento. E então foi um determinado horário que o Rafael se levantou do chão. Ele tava de joelho, né? E eu também se levantei com ele. Daí ele me deu um abraço e disse assim, Dani, agora eu senti uma paz no meu coração. Eu disse, eu também, Rafael, eu não estava entendendo, né, o que estava acontecendo, eu disse, mas eu também. Quando a gente terminou de falar, o médico saiu da sala e veio dar notícia, né? Ele disse, infelizmente, ele não resistiu, sabe? Aí eu disse, meu Deus, mas não tem o que fazer. Daí questionei o médico, né? Quis vocês fazer massagem cardíaca e tal. Disse, a gente já fez tudo que a gente podia. Aí a gente entrou em choque, Rafael, né? Porque tu fica assim, é um choque mesmo. Tu fica assim, tu não sabe aonde tu tá mais, né? Aí, ó, a Lucy e o Lucas, nossos tios, estavam com nós, né? Que é madrinha e padrinho do Pedro também. Daí chamamos eles ali pra cima, né? No andar de cima. E daí o médico, a enfermeira veio e perguntou se a gente queria se despedir dele lá dentro, né? Daí eu disse que sim. Mas eu nem tava raciocinando mais, né? Eu sei que eu entrei em choque. Eu pensava mil e uma coisa ao mesmo tempo e não conseguia pensar em nada. Aí a gente foi lá dentro. Daí eu vi ele tava tão lindinho assim, sabe? Tão, parecia que tava dormindo, um sono bem tranquilo assim. Aí eu me despedi dele. Eu disse pra ele, obrigado, filho, por me fazer a mulher mais feliz nesse mundo. Durante esses 3 anos, né? Que eu nunca me senti assim tão amada como eu fui por ti, eu disse pra ele, né? Tu me ensinou que é o amor, né? E o Rafael também falou a mesma coisa. É verdade, nunca me senti tão amada em toda a minha vida, né? E ali a gente se despediu dele, né? Aí os médicos, todas as enfermeiras também ficaram emocionados, né? E a gente se despediu. Aí então, a gente voltou pra casa sem falar nada, ninguém falava nada no carro, só pensando, né? Aí quando eu cheguei em casa aqui, porque não adianta, né? O corpo dele ia pra perícia e tudo mais, né? Ia demorar muito, né? E a gente ia ter que ficar lá em Porto Alegre sem fazer nada, né? Só esperando. Daí então a gente resolveu voltar pra Parobé, né? A gente voltou aqui e já tava um pessoal todo esperando nós na casa da Márcia, porque a gente não queria vir pra casa pela questão da piscina, né? Daí, quando eu cheguei ali, que eu vi aquele pessoal me esperando, eu me desesperei, sabe? Eu sentei, parei, e parece que
um bicho assim me consumiu por inteiro. Eu senti assim como a morte é horrorosa, sabe? Eu senti o peso da morte. Então, eu me desesperei, sabe? Eu gritei, eu chorei, nossa, eu fiz assim o que as pessoas fazem, né? Em questão da morte. Daí quando eu me acalmei, eu pensei assim, não, mas eu preciso acreditar no que Deus diz, né? Eu preciso confiar em Deus, que a morte não é o fim. E nisso eu comecei a deixar Deus cuidar de mim, né? E foi assim que ele veio, até hoje ele vem cuidando de mim, porque eu pensei assim, minha mãe também perdeu meu irmão, né, há um tempo atrás, e ela ficou muito tempo assim, triste, quase entrando em depressão, né, e eu vi várias pessoas que tinham perdido os seus filhos, né, que é muito difícil, e eu disse assim, não, eu não quero que aconteça isso comigo, eu vou decidir entregar minha vida para Deus e vou deixar Ele cuidar de mim, né? E foi o que aconteceu. Daí quando a gente tava no outro dia aqui em casa, né? Porque daí a gente passou a noite e daí tinha que esperar o corpo dele ser liberado lá no ML e tudo mais. Aí o Rafael foi lá, acho que tem que assinar os papéis, né? Foi lá com a Luca, com a Lucy e com o Lucas. Eles levaram ele e eu fiquei aqui com o pessoal que tava aqui em casa, né? Tinha muita gente aqui em casa. Daí eu vim pra cá, né, pra escolher a roupa dele e tudo. E quando eu deixei Deus trabalhar na minha vida, eu já não me importava mais com a piscina. E daí eu vim pra casa, escolher a roupa dele e tudo, né? E daí eu tava muito triste mesmo. Aí veio uma missionária, que ela volta e meia vinha na nossa igreja, né? Ela nem me conhecia, mas ela perguntou, ficou sabendo e ela veio aqui na minha casa, né? Aí ela perguntou assim, quem é a Dani? E eu tava sentada assim, sou eu, né? Aí ela veio e disse assim pra mim, Dani, eu sinto muito, né? Mas Deus quis ele. E eu olhei assim, como assim Deus quis ele? Não questiona, não fala nada, só aceita. Deus quis ele do lado dele. E daí eu fiquei pensando assim, né? Tá, Deus quis ele, mas como assim, né? Daí ela disse assim, ó, porque chegou a hora dele, né? Ele poderia ir com uma doença, ele poderia ser atropelado aqui na frente de casa, que ele tava sempre rondando por aí, né? Pra lá e pra cá, tem uma pracinha aqui na frente. Ela disse, poderia ser com um acidente, mas foi daquele jeito, né? O porquê a gente não sabe, né? Mas foi daquele jeito porque Deus quis ele, era a hora dele. E eu olhei bem nos olhos dela, eu disse, tu tem certeza que Deus quis ele? E ela disse, sim, Deus quis ele. Aí aquilo ali me deu um alívio, sabe? Se Deus quis ele, então ele tá bem, né? Porque a gente fica se perguntando aonde foi, aonde tá, que a gente não aceita, né? Pra onde vai uma pessoa depois que morre? A gente fica se perguntando assim. Então, se Deus quis ele, eu não preciso me preocupar com mais nada, né? E foi onde que eu consegui acalmar meu coração. Eu mandei mensagem para o Rafael, ele também estava muito desesperado, porque lá é muito desumano, aquele ML, sabe? Foi pro palácio da polícia também, porque como foi afogamento, né? Eles precisavam verificar tudo. E ele disse que eles tratam as pessoas assim muito frias, sabe? Claro, é o serviço deles, mas a pessoa que tá passando nesse momento é bem difícil, né? Aí ele tava desesperado lá em Porto Alegre, daí eu mandei mensagem para ele, falei como é que foi tudo aqui. E ele disse que também depois que eu mandei mensagem para ele falando disso, né, que a missionária falou, ele também conseguiu acalmar o coração dele. Aí no velório, quando o corpo dele chegou, eu entrei em choque, eu ficava olhando assim, eu não conseguia derramar mais uma lágrima. E as pessoas olhavam assim, diziam, que estranho, né? Porque eu estava em choque, mas eu não conseguia chorar, né? E daí
eu ficava pensando assim, tá, mas eu não tá doendo assim, sabe? Eu ficava quieta, né? Daí até que uma hora o Rafael chegou em mim e disse assim, Dani, não tem problema. Se tu não quiser chorar, tu não precisa chorar. Vai ter o nosso momento que a gente vai sofrer, que a gente vai passar o nosso luto, mas não precisa ser agora. E foi onde que eu me acalmei mais um pouco, sabe? Porque eu tava desesperada pelas pessoas estar ali comigo e eu não tá assim, sabe, sofrendo assim horrores, né? E daí eu comecei a dizer pros outros, não chora. Lembra dele como ele era, porque ele era muito intenso, né? Eu dizia, ele era o Pedro que trouxe vida para nós. Ele veio nos ensinar a viver como a gente tem para viver. E daí eu e o Rafael se olhava, o Rafael também sentia a mesma coisa, sabe? Porque a gente conseguiu entender o propósito de Deus em tudo isso, né? Que nem ele disse, a gente tem os nossos momentos que a gente sofre, da saudade e tudo mais, mas a dor da morte a gente não carrega, porque a gente não tem que carregar, porque Jesus venceu a morte quando ele morreu na cruz por nós, né? Foi isso que até hoje Deus trabalha em nós, né? Que ele venceu a morte e que a morte não é o fim. Então, várias palavras dele é muito confortante, assim, sabe? E uma delas é que a gente ia sofrer aflições, mas era pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, se ele venceu o mundo, a gente não precisa se desesperar, né? Como eu via muitas pessoas que perderam seus familiares antes de se desesperar, entrar em depressão. Claro, a gente tem que cuidar também isso, porque é muito forte, né? Mas a gente tem que estar firme na palavra de Deus, né? E não é à toa que eu escolhi o nome de Pedro, que significa rocha, pra gente estar firmado na rocha, que é a palavra, né? Pra gente não cair. E ele sempre dizia também pra nós, vai com Deus, beijo, tchau, não vai cair. Ele sempre dizia isso pra nós. Então a gente leva muito pra nossa vida espiritual, pra gente nunca mais cair, né? E muitas pessoas dizem, mas se vocês voltaram na igreja, porque Deus permitiu, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Talvez a gente não iria se firmar tanto como a gente tá agora. Não sei, há inúmeras possibilidades. Mas hoje eu sei que não vale a pena essa vida aqui. Que a gente tem que buscar as coisas eternas. E uma delas é a vida eterna, né? Que Jesus deixou para nós quando ele morreu naquela cruz. E hoje eu busco isso. Tenho meus defeitos, tenho meus pecados, que eu peço perdão para Deus e peço misericórdia, né? Porque a gente é falha, a gente é pecador. Mas a gente sempre tem que estar reconhecendo, né? Que Deus é o nosso Senhor e a gente precisa verdadeiramente se arrepender de todos os nossos pecados. E se Deus permitiu, é porque Ele sabia o que viria depois, né? Porque falta de fé não foi, porque a gente acreditou até o último momento que Ele poderia voltar, e tanto que Ele voltou, né? Falta de oração não foi, porque todo mundo se reuniu na frente do hospital para orar, fizemos corrente de oração. Na igreja, era terça-feira, era culto da vitória, que sempre tem nas terças, né? A igreja inteira orou por ele, né? Então não foi por falta de fé, a gente acreditou, mas foi um preparo pra gente poder aceitar, porque quando eu vi ele no primeiro momento saindo da piscina, eu não aceitei, né? Então tudo isso é um preparo, Deus prepara a gente, prepara as pessoas certas para estar do nosso lado, pra gente conseguir aceitar, né? E hoje eu sempre peço para Deus cuidar da gente, porque Ele é o único que pode, né? Então eu deixo meu testemunho aqui para vocês, não para me exaltar, não para qualquer coisa, não, mas para vocês entenderem que se realmente a gente entregar tudo para Deus, Ele cuida da gente, por mais difícil que seja. E não se preocupa que a minha dor não ameniza a tua. Então cada um tem a sua dor. Só que
a gente passou por coisas, então a gente consegue ajudar outras pessoas, né? E Deus ajuda nós. Se a gente entregar a nossa vida a Ele, tudo Ele consegue cuidar, né? Principalmente o nosso coração, que muitas vezes está machucado, né? Que Deus, sim, Deus pode cuidar da gente. Deus pode transformar onde era para ser maldição em bênção, porque hoje eu entendo que o meu filho está salvo, né? Que ele não vai precisar passar por todo esse sofrimento, essa dor que é aqui na vida, né? De perder alguém, de perder os pais dele. E que a gente vai se encontrar novamente, né? É o que a palavra de Deus nos diz, que a gente tem que transformar a nossa mente, renovar, né? Pra gente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a vontade dele é sempre maior que a nossa. Quando eu orava lá, né, e clamava, tu não pode fazer isso, tu sabe como dói a morte, né, que tu entregou teu filho também, tu passou por isso. Hoje eu entendo que, imagina se Deus não entregasse o filho dele, né, que era o que ele, é o que hoje ele pensa sobre nós, né, que o nosso filho veio para trazer vida. E então que a gente possa sempre renovar a nossa mente, né. Muitas pessoas dizem, algumas pessoas, né, dizem que aconteceu isso porque a gente pecou, porque a gente saiu da igreja. Só que eu não as culpo porque é um pensamento muito pequeno, sabe? Então, quer dizer que a cruz não valeu de nada. Então, quer dizer que Jesus não foi pregado para perdoar os nossos pecados. Se fosse assim, a gente seria consumido, né? Pela ira de Deus, porque a gente é pecador todos os dias. Mas graças a Jesus que morreu por nós. Não foi eu, não foi ninguém que morreu para nos salvar, foi Ele. Então é nisso que eu acredito hoje. Então eu deixo aqui meu testemunho, né, para vocês também entenderem, né, que Deus pode sim cuidar da gente, que o que realmente importa nessa vida são as pessoas, que nem aqueles 15 dias que a gente parou para prestar atenção nele, a gente viu depois, né, que bom que a gente parou e prestou atenção nele, né? Imagina se a gente não parasse. E fica aqui então o meu alerta, né, pra gente ver o que realmente importa são as pessoas. E eu quero mostrar para quem não conhece, esse hoje é o meu pedacinho do céu, minha rocha, que me fortalece todos os dias, meu Pedro.